Salomão afastou-se da multidão e sentou-se em silêncio. Ele observava atentamente como as palavras voavam de boca em boca, como se fossem flechas. Algumas curavam, trazendo alívio e esperança. Outras feriam, deixando cicatrizes profundas na alma. Então, inspirado por essa cena, ele escreveu: busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. Salomão entendeu que o isolamento, muitas vezes, não é sinal de sabedoria. Pelo contrário, pode ser orgulho disfarçado de independência. É a recusa em ouvir, em aprender com os outros, em se conectar. A verdadeira sabedoria floresce na comunidade, na troca, na humildade de reconhecer que não sabemos tudo. Quem se fecha em si mesmo, se rebela contra o próprio conhecimento. Ele continuou pensando naqueles que falam sem parar, mas não escutam. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em externar o seu coração. Para o tolo, o que importa é a própria voz, a própria opinião. Ele não busca compreender, mas apenas se expressar, despejar seus pensamentos, sem filtro, sem considerar o impacto. O sábio, ao contrário, ouve mais do que fala, pois sabe que no silêncio se encontra a clareza, e essa atitude traz consequências. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia vem a afronta. Salomão percebeu um padrão. Quem não ouve, se perde. Quem fala sem pensar, destrói relacionamentos, reputações e a si mesmo. A arrogância atrai o desprezo, e as palavras vergonhosas atraem a humilhação. É uma lei natural da vida. Quem semeia ventos de orgulho, colhe tempestades de desprezo. Mas as palavras também podem ser uma fonte de vida. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante, a fonte da sabedoria. Imagine isso. Suas palavras podem ser como um poço profundo, cheio de significado e propósito, ou como um rio que flui, levando vida e refrigério por onde passa. A sabedoria não é um lago estagnado, mas uma fonte que jorra, que transborda e abençoa. Salomão também pensou sobre justiça. Ele via como as palavras podiam torcer a verdade e oprimir os inocentes, e escreveu: não é bom favorecer o ímpio, para derrubar o justo em juízo. A justiça verdadeira não tem lado. Ela não se vende, não se inclina diante do poder ou da riqueza. Sua única raiz é a verdade. Favorecer o errado, mesmo que por um pequeno gesto, é minar as fundações da própria sociedade. Ele voltou a pensar no tolo, aquele que não controla a língua. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. As palavras impensadas são um convite para o conflito, e elas se provocam, acusam e geram discórdia. É como se a própria boca do tolo estivesse pedindo por problemas, por punição. E a consequência é inevitável. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios são laço para a sua alma. Salomão viu claramente: as palavras voltam. Elas retornam para quem as proferiu. E quem fala sem freio, sem sabedoria, está cavando a própria ruína, armando uma armadilha para si mesmo. Cada palavra descuidada é um nó a mais na corda que pode enforcar a sua paz. Mas em meio a esse caos de palavras que ferem e destroem, existe um lugar seguro. O nome do Senhor é torre forte. O justo corre para ela e está seguro. No meio da confusão, das acusações e da ansiedade há um refúgio. E não é uma ideia, nem um lugar físico. É o próprio Deus. Correr para ele é encontrar proteção, paz e segurança que o mundo não pode oferecer. Em contraste, Salomão observou a falsa segurança dos ricos. A riqueza do rico é a sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. O dinheiro pode construir muros, pode criar uma ilusão de segurança, mas é apenas isso, uma ilusão, uma fortaleza na imaginação. Diante da morte, da doença ou da verdadeira angústia da alma, esses muros de tijolos e ouro desmoronam. E ele conectou essa falsa segurança ao orgulho. Antes da ruína, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Esse é um dos ensinamentos mais poderosos de Salomão. A humildade não é fraqueza, ela é o caminho para a honra. E o orgulho, a arrogância de se sentir autossuficiente, é o caminho certo para a queda. É uma lei espiritual. Primeiro vem o orgulho, depois a ruína. Primeiro a humildade, depois a exaltação. Ele nos alerta sobre a pressa em falar. Responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Quantas vezes caímos nessa armadilha? Interrompemos, presumimos,
e respondemos a algo que nem entendemos completamente. Isso não é apenas tolice, é vergonhoso. Demonstra a falta de respeito e de sabedoria. E o poder das palavras se estende até o nosso espírito. O espírito do homem o sustenta na enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Um espírito forte, encorajado por palavras de fé e esperança, pode suportar a dor física, mas um espírito que foi esmagado por palavras de desânimo, crítica e negatividade, perde a força para lutar. Quem pode curar uma alma ferida? Finalmente, Salomão resume tudo em uma verdade poderosa e assustadora. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Suas palavras têm o poder de construir ou de destruir, de trazer vida ou de espalhar a morte, e você colherá exatamente aquilo que plantar com a sua boca. Se você ama falar palavras de vida, colherá vida. Se deleita em palavras de morte, colherá destruição. O que você fala, volta. O que você planta com a boca, você colhe na alma. Essa história, inspirada em Provérbios 18, nos ensina que nossas palavras são uma força criadora ou destrutiva, que o nome do Senhor é nosso refúgio mais seguro, e que a humildade abre portas que o orgulho sempre fechará. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like no vídeo, comente minhas palavras serão fonte de vida, e inscreva-se no nosso canal para receber mais provérbios e histórias bíblicas contadas com emoção e verdade. Até o próximo Provérbio da Fé, e um forte abraço.